Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, o 59º podcast. E aí, para você que é mais íntimo, 59. Galera, vamos falar hoje um pouco do tema sobre tratamento de cliente e aquilo que a gente deve trazer para tranquilizar o coração. Eu acho que esse podcast de hoje vai ser muito voltado para você que é B2B, ou seja, é empresa para empresa e tentar entender os anseios dos nossos clientes para trazer a segurança, a tranquilidade, o resultado que a gente tem que construir todo dia do nosso negócio. E aí, uma grande lição de hoje que eu quero trazer aqui para vocês é a necessidade de a gente montar ecossistemas para que o nosso cliente tenha uma rede de proteção dentro daquilo que nós trabalhamos e daquilo que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Olha, meu trabalho é com contabilidade. E na contabilidade existem tantas vertentes que você possa ou não imaginar, de tantas complexibilidades que é o Brasil, e nós precisamos ali todos os dias trazer essas conquistas para o cliente. Ou seja, desde reduzir carga tributária, desde reduzir problema, a simplificar a vida dele, a tornar a operação dele mais séria, a trazer a possibilidade de ele reduzir o seu custo tributário, os seus passivos trabalhistas. Mas isso, pessoal, é o que está no meu business, é o que está no meu dia a dia das minhas operações. Isso é o centro do meu mercado. Ou seja, qual é o centro do seu mercado? Aquilo que você tem que entregar todos os dias dentro da sua empresa. Então, isto daqui, você tem que olhar e entender o que é o básico. Se você entender que isso é o básico, você vai ter a percepção de mercado daquilo que vai ancorar a sua operação, que vai te agregar valor. Um exemplo disso. Já que meu foco é contabilidade, eu tenho que imaginar, olha, eu vou entregar aqui para o meu cliente o quê? As declarações, as informações fiscais dele, que eu tenho que cumprir perante o fisco. Caso eu não cumpra, o cliente vai ter multa e penalidades, tá certo? Eu tenho que cumprir as obrigações trabalhistas dele, tá certo? Caso eu não cumpra, tem as penalidades, tem todo aquele processo. E isso daqui já é um negócio altamente complexo. Mas para mim, contabilidade tem que ser o meu básico. Esse é meu básico. Fora isso, eu tenho que entender de toda a legislação para entregar os DAFs, entregar os encargos trabalhistas, os encargos tributários, para o cliente ter a noção que ele tem que pagar até dia tal. Porque o governo, né, eu gosto muito de brincar entre a contabilidade, um dos valores da Cotropax é garra. E garra pra gente é o que tem que ser feito, deve ser feito e ponto final. Porque depois do dia 20, o governo não vai te dar o desconto de pagar sem multa e sem juros. O governo não vai perdoar porque você não mandou a declaração. E isso independente do seu problema pessoal. Então eu digo muito para a minha equipe, ó, nós temos que ter garra e tudo nosso tem que ter 3 dias de antecedência. Tanto para o cliente quanto para o fisco. Por quê? Porque aí nós temos a tranquilidade de trabalhar as eventualidades do nosso processo. Ou seja, é um processo de gestão, mas eu estou contextualizando isso para que você entenda a ponta do cliente, tá certo? Nosso foco aqui é falar de cliente. Mas eu estou usando meus exemplos de contabilidade para que você possa imaginar esse tratamento para você do que talvez seria o seu processo contábil, o seu processo de entrega para o seu cliente no foco do B2B, tá certo? Ou seja, pessoal, fiz toda essa sistemática, todas essas entregas, agora eu tenho que trazer o que para o cliente? Eu tenho que dizer, olha, isso aqui foi o que eu fiz para você, dar satisfação ao cliente de tudo aquele trabalho que a gente faz de todos os meses, de dizer assim, olha, eu processei tantas informações fiscais, tantos grupos de dados, todo apanhado de tudo aquilo que eu recebi e trabalhei, vai no relatório lá, relatório das considerações fiscais, relatório de considerações trabalhistas, as previsões de férias, a previsão de 10, todos esses contingenciamentos para dizer o que para o cliente? Olha, cliente, eu estou aqui te munindo de informações para que você tome a decisão correta, te ajudando a trazer o melhor caminho para a sua empresa. E esta é a minha função. Qual é o melhor caminho para a empresa do meu cliente? Eu tenho que dar o melhor caminho, mas a sabedoria sua e minha, que é B2B, é dar o melhor caminho e as possibilidades desse melhor caminho, sendo que você não toma decisão.
Quem toma a decisão é o cliente, que é o tomador de decisão, porque é ele que comanda a sua própria operação. Ele que dá o aval final daquilo que deve ser feito. Porque o que grande parte do mercado, de todas as áreas, seja você tecnologia, seja você contabilidade, seja você um financeiro, seja você um RH, seja você um psicólogo, seja você qualquer outras áreas da sua vida, você tem que entender que a decisão final é do cliente, não é sua. Você sempre dá a orientação e a segurança daquilo que ele precisa fazer. Um exemplo clássico disso foi o que eu acabei de receber uma ligação hoje. Eu tenho certeza absoluta de qual é o melhor processo, certo? Jurídico, civil, tributário e operacional para o meu cliente. Mas, mesmo eu tendo tanta convicção e tanta certeza assim, o cliente ele precisa tomar a decisão. E aí o que foi que eu peguei de subterfúgio para ter o ecossistema? Direcionei ele para ferramentas que possam ajudar ele a entender o seu processo até que ele faça essa caminhada. Toda transformação passa por uma caminhada. Então não adianta você aqui querer fazer o melhor trabalho para o seu cliente sem dar a claridade que ele precisa entender desse processo e desse caminho. Quantas vezes você já não fez um excelente trabalho e o cliente na final das contas falou assim, olha, se eu soubesse do percurso eu não teria feito. Aí a pergunta que você deve fazer a ele é o seguinte, essa pergunta é boa, viu? Fulano, quanto você economizou? O quanto você economizou por ter feito o que eu te falei? O quanto você ganhou de eficiência de ter feito aquilo que eu te orientei? Porque normalmente essas mudanças, essas transformações que nós proporcionamos aos nossos clientes, né? Foca, pessoal, B2B aqui, tá certo? Não B2C. Proporcionamos requer um alto nível de esforço e trabalho. E o que eu deixo muito claro, se fosse fácil, qualquer um faria. Por isso que há necessidade de ter esse conhecimento e essas expertises dentro do seu ecossistema. Agora mesmo, estou tendo uma demanda de e-commerce. Eu tenho um cara que eu confio muito nesse processo de e-commerce, achei ele uma referência. Tenho ele dentro do meu ecossistema para indicação e ter relacionamento e direciono boa parte do meu cliente para ele. Para o quê? Faça a consulta com ele, o trabalho é dele, o aval é dele, mas procure outros no mercado para você ter essa segurança efetiva daquilo que você está fazendo. Porque a minha sabedoria aqui está em dividir responsabilidades por mais da segurança que eu tenho. Porque o meu trabalho eu entrego, mas entre o meu trabalho e até a ponta final, existem lacunas que eu entendo, do qual eu não vou dominar. E uma dessas lacunas é a área de tecnologia, que eu aos poucos estou construindo esse ecossistema para que o meu cliente tenha essa segurança e essa longevidade da minha operação. Por quê? Porque hoje a Control Pax é um grupo de empresas, né? E tem o seu ecossistema de facility, né? Que facilita a vida do cliente. Ou seja, esse ecossistema montado, pensado, trabalhado para buscar de fato, né? Eu tenho que entender o seguinte, eu verdadeiramente estou sendo um diferencial para meus clientes, porque, pessoal, isso é muito interessante. Perguntas básicas que a grande maioria das empresas e das pessoas acham que não são tão relevantes ser feito, deixa eu te falar uma coisa, deve continuar sendo feitas, certo? Eu, de coração, tudo aquilo que eu faço, eu tenho na minha clareza de vida que eu tenho que fazer algo para que o grupo Control Pax ganhe, mas o grupo Control Pax tem que ganhar, sendo que o meu cliente e o meu fornecedor e as pessoas que trabalham aqui dentro estejam na melhor estrutura. Eu posso errar, mas a efetividade e o direcionamento de todo esse ecossistema é sempre esse. E quando você tem essa verdade desse trabalho, muita gente fala até para mim assim, rapaz, é quase que eu tenho uma obsessão em melhorar. Porque se toda semana eu não entender
aquilo que eu estou trazendo e trazendo esse atendimento, essa tranquilidade para os meus clientes, né? Como é que eu vou saber se verdadeiramente, se eu não tenho esse aval do cliente, se eu estou entregando na ponta? Tem muita gente que fala assim, ó, eu não vou babar ninguém, eu não vou falar com ninguém, eu não vou não sei o que. Eles têm que olhar e reconhecer meu trabalho. Isso não existe, meu povo. Né? A grande maioria das profissões técnicas tem uma necessidade hoje muito grande de entender que a pessoa, o meu cliente, ele não sabe de contabilidade. Ele sabe do negócio dele. E eu que sou o responsável por facilitar a vida dele e ele entender essas facilitações que eu estou criando. E muitas vezes ele vai achar que isso é normal. Principalmente o cliente que começa com a Contropax. Porque nós temos essa metodologia dentro do nosso ecossistema de facilitar a vida do cliente. Então, quando eu tenho isso no meu DNA, no meu dia a dia, da minha empresa, da minha cultura, das pessoas, e mesmo assim eu não acho o suficiente, é aí que eu cuido do meu cliente de verdade. É aí, a partir do momento que o meu time tem que entender o seguinte, não basta fazer o melhor, tem que fazer o melhor e o cliente perceber. Porque aí está o grande X da questão. A percepção de valor que o cliente tem sobre a sua marca, sobre a sua empresa, é o que muda a nossa realidade. Poxa, quantas vezes eu não sentei na mesa aqui, né, da Contropax, e eu me lembro assim, no passado, que vem a nostalgia, né, de que no passado a gente tinha lá o escritório menor, que o cliente chegava e disse assim, cara, eu nunca tive um atendimento desse. Eu nunca tive uma preocupação verdadeira da minha operação como vocês têm. Porque nós temos essa clareza. Nós vivemos e trabalhamos todo dia para ter a estrutura que a gente colocou como missão, visão e valores. E é dentro desse básico que nós estamos transformando o processo de atendimento do cliente. Então, cada vez mais, hoje a pergunta é, qual é o próximo ponto de evolução? Qual é a percepção do meu cliente do meu trabalho? E aí, pessoal, eu tenho uma coisa que eu acho assim dentro do ecossistema da gente que é fenomenal. Eu não quero ter razão, eu quero ter resultado. E para mim ter resultado, eu preciso fazer o que há de melhor e não querer pegar as minhas verdades, o meu trabalho e dizer assim, olha, Emanuel, olha, Pedro, eu quero que vocês aqui entendam que isso aqui é o melhor que eu tô fazendo para você. Galera, isso não resolve nada, isso é ego. E ego, né, se você for cristão, tiver a questão bíblica aí, você vai entender que o ego, a arrogância precede a ruína. Então, se isso precede a ruína, calça a sandália da humildade e vai entender, colocar o seu ouvido à disposição do seu cliente para entender verdadeiramente a dor dele. Agora mesmo tem muita coisa acontecendo, né? É porque a base de clientes, graças a Deus, se estendeu. Então, a gente tem muitos modelos correndo simultaneamente dentro aqui da Contropax. E todos esses modelos, a gente entende que eles têm as particularidades, a gente trabalha lá na ponta junto com o cara. Agora mesmo tem um cliente que está perguntando, tirando várias dúvidas, porque ele sempre teve uma operação que ele cresceu, ele era 0, e hoje ele é um cara de 400 mil de faturamento. E dentro dessa operação dele, ele sempre teve só um contador. E ele acabou de mudar para a gente pela uma dor que ele teve de atendimento. E dentro dessa dor, ele está tirando uma série de dúvidas novas. E esse cliente, ele perdeu, durante o tempo da vida dele, R$ 183.532,01 de imposto que ele pagou a mais. E nós trouxemos isso para ele também. Ou seja, o caixa dele vai aumentar. Aí vamos pegar a Selic, vamos pegar tudo. Vai ter um acréscimo de 200 mil de operação. Porque, além da especificidade que nós conhecemos, o atendimento que nós fizemos para que ele pudesse fazer essa mudança de contabilidade, né? Através dessa dor que ele falou com o amigo e o amigo dele nos indicou. Porque isto também aqui, segura essa daqui, que muita gente tenta quebrar esse paradigma para dizer que ele não é bom, mas na verdade ele é o melhor. Cliente satisfeito indica cliente. E aí um cliente indicando um possível cliente, você tem 87% de fechamento de contrato. De fechar um contrato. Ou seja, a melhor coisa que você tem na sua base de comercial é o seu próprio cliente.
E, pô, muita gente da contabilidade quer desmistificar que temos que crescer mais rápido. Temos, o marketing, o que eu estou fazendo aqui hoje, o podcast, né? É para conseguir chegar mais na ponta. Mas isso vai me trazer contato, não vai me trazer fechamento. Você talvez me acompanhe aqui há já mais de um ano de podcast e não tenha fechado um contrato com a gente ainda. Talvez nem feche, mas nós, durante esse período, durante essa conversa que está fazendo aqui com o podcast, estamos plantando cada dia mais uma sementezinha de parceria, de conhecimento, de credibilidade, de informação e tranquilidade para você. E da mesma forma, com essa verdade que nós fazemos com nossos clientes. Então, é esse trabalho que nós temos que entender. Esse cliente, pessoal, que eu citei agora, que ele vai ter 200 mil com a atualização monetária e tudo, a mais de implemento de caixa, né? Ele está me perguntando das coisas mais básicas, desde a questão de uma contratação de funcionário, que ele tinha dúvida e não perguntava, desde as mudanças de jornada de trabalho, de todas essas questões. Sexta-feira eu sentei com ele e falei assim, você já se confessou? Ele disse, não, Valdemir, eu sou evangélico, né? Ele não tem um padre, eu me confesso por um padre, né? Tô até devendo minhas confissões aí. Tem que botar aí dia, ele precisa do período da quaresma, que tá quase concluindo a quaresma, me falta 10 dias para concluir. Mas, galera, e aí eu conversando com ele, pronto, pois é que lá no confessório do padre a gente não pode deixar nada, certo? Em aberto, você tem que me contar tudo da sua vida até hoje, para mim entender o seu cenário atual, e aí eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você quer pro futuro? Porque com base nisso, eu vou pegar você aqui e vou planejar o seu futuro para que a sua estrutura contábil, financeira, tributária, trabalhista, organizacional, daquilo que eu posso colaborar com você dentro do meu ecossistema, tá certo? Consiga te favorecer. Ou seja, eu estou pensando no meu cliente porque daqui a pouco ele vai ser uma outra referência minha. Esse cuidado inicial de colocar ele em operação, ter ele vivo dentro do meu processo, é o que vai me tornar referência na cabeça dele. Ou seja, a partir de hoje, ele vai ter, poxa, o Valdemir cuidou de mim. E aí, olha o que é tratar de cliente, tá certo? Ele me ligou, falou assim, Valdemir, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu ia trocar de contabilidade. Aí eu peguei isso, eu fiquei, rapaz, como é que isso pode, né? Fiquei ali... Como é que o cara diz isso? Eu estou fazendo tanta coisa por ele, né? Aí vem o ego, né? Tanta coisa por ele, olha essa economia, olha isso, olha aquilo, enfim. Mas, pessoal, é a vida dele que ele teve ali. Ele tem 15 anos de restaurante, 15 anos foi com um contador. E ele está mudando para uma empresa de contabilidade totalmente diferente. Eu ia filmar, eu não filmei, Emanuel, mas eu vou tentar pegar umas fotos com ele ainda e tudo para tu botar aí fazer um post aí pra gente aí, isso é nosso bacana, que eu fui lá no restaurante dele para ele me mostrar pastas AZ. Coloca no Google aí, talvez você não sabe o que é uma pasta AZ. Era onde, em 1900 bolinha, a gente guardava a documentação do cliente, a documentação física. Ele tinha coisa de 2008, do ano 2008, 2009, 17, 16, documentação que ele não precisaria. E aí ele passa até a Contropax agora, que no celular dele ele tem acesso a tudo. E aí eu preciso ir lá, porque mesmo eu dizendo para ele que poderia descartar, ele não tinha a segurança de descartar aquela documentação. Aí eu peguei lá com ele, lá tinha umas 60 pastas AZ. Abria a pasta AZ, folheava, lixo, folheava, lixo, folheava, lixo, folheava, lixo. E a pouca documentação que eu pedi para ele guardar foi a documentação trabalhista, porque ele não tinha isso escaneado, essa informação, e armazenada como a gente armazena no celular, através do aplicativo que a gente usa. E aí eu precisei dizer para ele, poxa, esse aqui guarda, tipo assim, vamos aqui, guarda o mínimo. Porque ele me ligou, eu não tenho onde guardar tudo isso, eu não sei o quê, aflito. E eu fui lá resolver a aflição dele. E hoje de manhã ele já me ligou de novo para conversar sobre outra coisa. E eu atendi, porque ele está no processo de entrada, de cultura diferente. A cultura da Contropax é uma cultura muito aguerrida, de fato. É uma cultura de transformação e eu preciso trazer essa segurança para esse cliente. E muitos clientes que não passam por mim, vai pelo Lucas, vai pelo Charles, vem diretamente pelo online. Como é que eu faço para ajudar esse pessoal?
Uma das maneiras é o podcast. Eu quero que o meu cliente, eu quero que você assista esse podcast, pegue o seu cliente e dê essa receptividade dele na sua empresa. É aqui que a gente ganha, galera. É aqui que nós transformamos aquilo que nós propusemos a fazer no dia da abertura do seu CNPJ. E nós temos que lembrar sempre, é o que transforma empresa, é a vida das pessoas que estão ali dentro ali. Então, o pessoal acha que um CNPJ não vale um CPF. Um CNPJ vale vários CPFs. Porque é dentro daquele CNPJ, daquele negócio, que tem família, que tem sonho, que tem desejo, que paga a conta do boleto, que tem tudo isso. Quando a gente passa a entender esse propósito, você transforma a vida. E nós temos que colocar dentro da cultura das nossas empresas essa cultura vencedora. E isso é o que dá certo. Queira você achar que esse momento aqui do podcast seja verdadeiro ou não, imagina só, liga para a tua contabilidade, liga para a tua empresa de tecnologia, liga para qualquer empresa que te preste um serviço e passa 10 minutos no processo de atendimento. Faça melhor, ligue para a sua operadora para cancelar um plano, certo? Agora, ou para mudar o seu plano e veja quanto tempo você passa de felicidade na linha esperando. Você quer ser uma operadora de telefone que enche o saco do teu cliente ou você quer ser uma empresa que se relaciona com o seu cliente? Qual dos dois você gostaria de ser? Então, uma coisa que também eu faço muito aqui na Contropax, do nada eu ligo para um cliente e converso com ele. Do nada mesmo. Pega a relação de cliente, hoje é grande a relação de cliente, graças a Deus, e que cresça muito mais. Mas eu pego a relação de clientes e saio ligando para os meus clientes para entender como é que eles estão. Principalmente os mais antigos, porque os mais antigos da empresa têm vivenciado, né, um processo contínuo da evolução da Contropax. Desde o tempo que era eu que atendia, desde o tempo que era eu que fazia as apurações, fazia a contabilidade, fazia o DP, fazia tudo, né? A hoje que eu não tenho mais em operação, não estou mais em operação. Estou montando operações dentro do ecossistema da Contropax. A gente tem dentro do nosso ecossistema empresa de ponta eletrônica, empresa certificadora, cowork, treinamento. Nós temos empresa financeira agora, nós estamos fazendo operação de cartão de crédito. Tudo isso para facilitar e trazendo as pessoas ao nosso redor para que essas operações, aquilo que a gente não quer fazer, essas pessoas possam fazer para os nossos clientes. E aí, com a verdade, né, com a verdade do atendimento ao cliente, do cuidado ao cliente, daquela primeira frasezinha, uma das primeiras frases que eu comecei esse podcast, que é o quê? O que eu estou fazendo é o melhor para o cliente? É o mais assertivo? É realmente aquilo que eu gostaria de ter? Certo? Meu cliente está ganhando comigo? Ou de fato eu estou só explorando o meu cliente? Essa cultura de exploração, de surfar hype, né? Surfar ondas que aparece em todos os mercados. Mercado de contabilidade, ele tem uma onda quase toda semana diferente. Isso daí é passageiro, pessoal. Eu já vi pessoas faturar na época, né, no passado, pessoas faturar no mês o que eu não faturava num ano. E toda essa galera que surfou esses hype tudinho, mas não passou essa consistência, essa montagem de equipe, de estrutura, de organização, de virar empresa, hoje não tem. Não virou, não tem nada. Vive de dar consultoria esporádica, de correr atrás de um contratinho aqui, outro acolá, porque não teve essa dedicação de realmente ter esse zelo, esse cuidado da entrega final. O cliente, olha, nós já perdemos clientes na Contropax por atendimento, isso é um fato. Já perdemos sim. Hoje em dia, nunca mais, está com quase 2 anos que a gente não perde cliente por atendimento, certo? E foi raríssimo as percas dos clientes. Nós temos uma linha temporal de todos os clientes que nós perdemos e qual foi o motivo que levou à perca de cada cliente desse, para ter esse estudo para não errar com os outros clientes de maneira nenhuma, tá certo? E aí o grande detalhe que transformou o nosso dia a dia foi esses cuidados que nós temos. O primeiro cliente da Contropax é a Pontual Mármore. Até hoje ela é cliente nossa. Tem mais de 10 anos, pessoal, de ser cliente do Contropax.
Tem noção que você tem 10 anos de ser um cliente com 10 anos na tua base e feliz e alegre? Isso é uma vitória. Isso é um exemplo que eu posso dar aqui no podcast, que há 10 anos eu tenho um cliente que está na base e até hoje fala comigo, é do começo e tem dúvida. E eu gosto de atender esse cliente porque eu entendo como a minha equipe hoje está atendendo ele. E esse legado que temos construído está se perdurando e passando para o time. Olha que massa você atender B2B e ter essa experiência. Quais são as experiências hoje que você está favorecendo o seu cliente? Aqui na Contropax é exatamente isso que estamos tentando favorecer o nosso cliente. Simplicidade, objetividade, economia, resultado, clareza, tempestividade, certo? E se importar. Importar de fato com a entrega no final e com a satisfação do cliente e entender se ele está conseguindo compreender a entrega de valor que ele vai ter na ponta, certo? Tá junto na busca desse resultado e construindo essas informações é o que vai transformar a sua empresa, se você é B2B e até mesmo B2C. Mas isso é porque quando você faz a entrega para o consumidor final, você não tem uma experiência cotidiana com o seu cliente. E até você pode ter, mas é uma mega operação para você chegar na ponta. E aqui eu quero atingir os micros e pequenos empresários, né? Empresário de médio porte, que é o nosso porte hoje. Aquele cara que está faturando ali entre 5 milhões anos, que todo esse arcabouço, né, que nós temos dessa metodologia funciona perfeitamente para estas pessoas, de quem está de 0 a 5 milhões de anos. Isso daqui é o intervalo que a Contropax está, é o intervalo que você vai ter o resultado que você espera, porque é nesse cotidiano, todo esse público que está ali 92% dos nossos clientes. 8% dos nossos clientes fatura aí acima de 5 milhões, que vão até 30, 40, 50 milhões anos. Tá certo? Isso é uma verdade. E a Contropax é feita para o pequeno e médio empresário. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa clareza. E aí, nós também temos um braço específico, que é um braço da área médica, né? Que é a MedLife Gestão, que é uma empresa dedicada ao segmento médico, porque é um nicho que a gente trabalhou e vai dizer, ó, esse nicho aqui vai ser específico para médico. Porque é uma área pensada. Igual com o futuro da Contropax, hoje eu penso assim, ó, qual é o futuro da Contropax? Além de ter todo esse ecossistema que eu estou falando, de todas essas pontas de trabalho e toda essa proximidade que a gente tem com outros fornecedores para acoplar em nossos clientes, para ajudar a vida dos nossos clientes, eu acredito que a Contropax ela vai se desdobrar ao longo do tempo em especializações de porte de cliente e de segmento de cliente. É esse o grau de precisão que a gente está trabalhando para o futuro da Contropax. Já imaginou que coisa tão importante seria você ter uma empresa pensando em você, independente se você está em 0 ou 5 milhões? Que loucura, né? Esse é o grau que a gente está trabalhando e segregando todos os pontos, todos os processos, todos os layouts. Um exemplo, se você é restaurante hoje e entra na base da Contropax, tem todo um tratamento específico para aquela área. Se você é pet shop e entra na base da Contropax, já tem todo um tratamento específico para a sua área. Se você é uma clínica médica, se você é um médico, tem uma operação, uma empresa acoplada só para você. Se você é uma construtora, já tem uma operação toda pensada em você. E tantos outros segmentos que nós temos POPs, que é procedimento operacional padrão, construído e modelado para você. Ou seja, se você hoje atende clientes, se você não é de um nicho específico, se você é plural como nós também somos, quais são os POPs de cada setor, de cada atividade de porte de empresa, de cliente que você está recepcionando hoje da sua base? Qual é o tratamento que você está dando na chegada do cliente? Para que ele sinta a cultura da sua empresa e, através de sentir essa cultura da sua empresa, ele acaba comprando a cultura da sua empresa e querendo levar para a própria empresa. Porque uma coisa também muito interessante que a gente vivencia é o cliente chegando assim, poxa, a cultura de vocês é massa. Eu queria ter essa cultura na minha empresa. E tem clientes que chegam para a gente e falam assim, poxa, bora pensar uma sociedade
que já chegou, todo de vez em quando chega um ou outro por mês, chega um ou dois, tá certo? Mas hoje a nossa clareza é o quê? É o nosso ecossistema, é o nosso trabalho, e não é o momento de a gente abrir esse processo, porque nós não estamos ainda no nível de entrega e de tesão de entrega que a gente quer ter na ponta. Quando os braços principais que estamos construindo hoje chegar em operação máxima, aí talvez chegue esse momento de a gente poder participar de outros negócios. Mas até lá não, até lá a gente vai vivenciar, respirar o grupo e a entrega que a gente está fazendo ao nosso cliente, a transformação que a gente quer ver nos olhos de cada cliente da ponta. Porque quando eu ver esse cliente, quero ver, quando eu ver você, for cliente daqui, assim, poxa, eu economizei 300 mil reais no ano por conta da Contropax. 300 mil reais, você abre uma loja em vários segmentos. Você monta um novo negócio, né? 300 mil reais a 1% aí ao ano, né? A 1% ao mês, na verdade ao ano é osso, né? Não vale de jeito nenhum essa aplicação. Mas 1% aí ao mês aí, né? Você vai ter aí os seus 3 mil reais de rentabilidade financeira, mas 3 mil reais de rentabilidade financeira básica, líquida, física, só porque é cliente da Contropax, né? Talvez seja o seu caso. Se você tiver em operações que tem recuperação tributária, como é o segmento de pet shop, bares, restaurantes, construtoras, né? Segmento médico e autopeças, enfim, tem muitos segmentos. Se você tem dúvida, vem pra a gente conversa com você e traz soluções. Pessoal, galera, todo esse podcast, toda essa conversa, além de falar sobre atendimentos, citar nossos exemplos, pensa comigo. Quando eu falei para vocês que é uma busca também de ter um contato com você na ponta, é tão verdadeiro isso que passa também a ser um processo comercial nosso. Ou não é? Mas com verdade. Com verdade para chegar aqui e te dizer o quê? Cara, faça assim. Olhe isso aqui dentro da sua empresa. Segue esse exemplo. Olha o que a gente está pensando. Qual é o nosso modelo. O que é aquilo que a gente quer entregar. Como a gente constrói valor. Nós construímos valor na Contropax do nosso cliente através do reconhecimento do trabalho realizado. E para que o cliente reconheça o nosso trabalho realizado, nós construímos essa conversa, dessa clareza, dessa percepção do nível de entrega que ele tem. E aí eu tenho a percepção de valor. E eu passo a sair do balcão de preço. Todo prestador de serviço e a grande maioria das empresas estão trabalhando em preço, certo? O pai do marketing, né, dos 4P, ele falou que agora é os 4C. E eu não vou falar aqui de cabeça quais são todos os Cs, porque senão eu vou errar e vai ficar feio. Mas pesquisem aí, né, o que ele disse com o 4Cs, tá bom? O que ele está dizendo sobre essas questões. Eu vou me arriscar aqui, Emanuel, porque eu sou atrevido, sabe? Para me lembrar dos 4Cs. E os 4Cs quais são, né? É cliente, certo? Conveniência, tá bom? Quais os outros aqui, meu Deus do céu? Pessoal, pesquisa aí que você vai entender exatamente o motivo que eu estou fazendo esse podcast de hoje, porque eu achei sensacional essa operação. E eu falei assim, cara, a melhor maneira de eu passar qualquer conteúdo que eu queira para você, através do podcast da Contropax, é eu falar das verdades da gente do nosso dia a dia. E dessas entregas que nós fazemos, porque aí você pode olhar para a Contropax, modelar o que você pode ou não aplicar no seu negócio, extrair o que há de bom de fato daquilo que a gente faz. E quem sabe, naquilo que a gente erra, você também pode até fazer um comentário aqui no podcast e dizer para a gente melhorar. Porque esse é o nosso comprometimento, melhorar constantemente. Tem uma frase que, se eu um dia fizer uma tatuagem, seria uma das tatuagens que eu ia fazer, que é insanidade. É sempre fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Essa frase é atribuída a Einstein. E é uma frase que eu carrego em toda a apresentação que eu faço para o nosso time. Como é que eu pretendo melhorar meus resultados se eu não estou mudando nada? E aí, para que você possa perceber, hoje o nosso podcast ele teve uma pequena mudança e ele vai ter algumas mudanças também nesse sentido. A gente chamou o cara aqui, o Pedro, para o Pedro avaliar o podcast, para dizer, poxa, o que a gente pode melhorar? Quais são os equipamentos novos que a gente vai comprar? Qual é a entrega nova que a gente vai ter para você? E uma das entregas é melhorar o áudio do podcast para que você possa escutar.
Porque eu sei de coração. Minha voz não é de um locutor, não é de umas melhores do Brasil. Mas a gente se esforça aqui pra você, entendeu? E esse é o nosso comprometimento. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Isso é ser contra o Pax, é sobre essa mensagem que eu quero te passar hoje. Pessoal, muito obrigado por assistir nosso podcast, muito obrigado por estar conosco aí constantemente. E também quero agradecer nossos patrocinadores, a Wise Cowork, né, que é especialista em direito fiscal, sala de reunião, tá com 2 sedes agora, uma na capital e outra no interior. Quero também agradecer a Lockset, nossa empresa de certificado digital, a 2P Partners, que é uma empresa de sucessão, herança, planejamento e segurança tributária, tá certo? E jurídica também. E a X-Tech, que é a nossa empresa de ponto, é nosso ponto digital e um sistema novo que ela está lançando no mercado daqui a pouco, mas a gente gosta de criar esse anseio de vocês aí para estar compartilhando. E o nosso filhotinho que está nascendo, que é a UniPay, que é a operadora de cartão de crédito, para que você possa ter seus meios de recebimento de dinheiro, porque a gente quer que você receba dinheiro através das nossas operações também mais do que nunca. Meu forte abraço, até o próximo podcast.